Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui de manutenção elétrica predial e industrial, né? Do evento 753849, né? Da unidade Charuri aí. Vamos já compartilhar aqui de cara. Eu achei aqui a subestação, lembra que a gente estava analisando aí na aula passada aí. A gente ainda está analisando, né, a atividade 2 aqui, ó, que é o formulário aí de manutenção. Vamos lá. Lembrando que a gente está nessa aqui, ó, pessoal. Atividade 2. Daí, na aula passada, a gente foi lá no Scorpion, lembra? Baixou essa pasta aqui, ó, que tem o material de apoio, né? Vamos já abrir nossa SS aqui, SSM, né? A folha que eu deixei aqui pra gente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, não é essa, não. Achei aqui. Lembrando que eu dei as dicas aqui, pessoal, pra gente. Então, ó, lembrando, né, que é o relé, né, ele tinha emitido aí um alarme de sobreaquecimento, né? Daí, né, do transformador a seco lá da subestação, né? E daí, pessoal, eu peguei aqui essa subestação aqui de exemplo aqui, ó. Deixa eu chegar na foto aqui que a gente precisa. Ó, que é a cabine de transformação. E ó, tem dois transformadores, né? Em série aí, quer dizer, estão em paralelo. Aqui, ó, o painel de comando aí. Transformador 2, transformador 3. É porque. Deixa eu ver se tem mais um aqui, porque eu não estou lembrando quantos. Lembra da chave lá, aquele. Da alavanca que tem aqui, ó. Vamos pegar o material de apoio. Subestação. Ah, aqui, ó. E aqui, ó, você tem. Até eu fiz o desenho lá no AutoCAD aqui, né? Como se estivesse olhando aqui para frente, ó. Extracejada aqui, é essa tela aqui, ó.
Esse, tá até vendo aqui, ó, desligar antes o disjuntor. Igual eu comentei na aula passada, olha, não desligar antes de desligar o disjuntor. Então você tem que vir aqui primeiro no disjuntor, tá vendo? Que a manopla fica até, ela fica até a parte aqui, ó. Esse tipo de manopla você tem que vir aqui, ó, e instalar ela aqui, ó. Tem uma rosca aqui, ó, instala. E aí depois que você faz a virada aqui, ó. Esse aqui é lá da aula passada aqui, ó. Vou até abrir aqui a NTC, que a gente estava olhando a aula passada aqui, ó. Aí nesse caso aqui, o disjuntor só tem a manopla aqui, ó. O disjuntor, ele provavelmente, ou ele, igual eu comentei na aula passada, ou ele é de média tensão, ou ele é de baixa tensão, né? No caso, esse disjuntor, olha, tipo C, 15, não, esse daqui é de média tensão, ó. Deixa eu ver se o zoom aqui, parece que é 600 amperes. Olha, tá vendo? A tensão, esse tensão nominal 15 kV é porque ele foi projetado para suportar 15 kV, mas na verdade ele está ligado na chamada 13.8. 13.8 é a tensão em relação à fase A aqui, ó, que vem aqui, ó, da média tensão, a fase A para B, ou a B para C, ou a para C, entre duas fases. Aí que você fala que tem 13.8. A tensão com três fases, aí seria o 13.800 vezes raiz de 3, que dá uns 29.000 mais ou menos lá. Então, por padrão, eles, né, fala a rede de média tensão 13.8, ele está falando da tensão de linha ou tensão bifásica. Aí para esse caso aqui, ó, dessa subestação aqui dessa clínica, esse que eu peguei de um cliente aqui, de uma clínica, ele, esse disjuntor é de média tensão. Você está vendo aqui, ó, que ele, tá vendo que tem uma bucha aqui, ó, e ele não tá assim com a cara de transformador? É igual eu falei, quando a subestação é um disjuntor de média tensão, ele se parece com um transformador. Às vezes as buchas é ali um pouco para trás, às vezes aqui é em cima. Então você tem ou o disjuntor de média tensão ou um disjuntor de baixa tensão. Nesse caso do desenho aqui, ó, da NTC 05, tá vendo a manopla aqui, ó, de lado, ó? Vou pegar uma foto melhor. Aqui é pelo lado de cima da entrada. Aqui a média tensão, ó, entra aqui as buchas. Essas buchas que estão aqui, ó, são essas aqui, ó. Ó, o para-raio de redes, né? Que na verdade é o supressor de surto, ó. Aí aqui está curto-circuitado igual aqui, ó. Aqui, ó, sai lá da bucha, entra numa chave. Esse tipo aqui é uma chave faca. Tá vendo esse metal aqui? Opa. Esse metal aqui é parte dessa manopla aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho aqui. Essa foto ficou boa, ó. A gente tem no quadro o disjuntor de média tensão. Então você tem que desarmar ele primeiro e só depois vir aqui e abrir a manopla. Que aí, ó, ela vai, ó, esse metal aqui, ó, tá interligado e vai abrir essas duas chave e faca aqui ao mesmo tempo.
É por isso que fala, ó, não desligar sem antes desligar o disjuntor. Desliga o disjuntor aqui, ó, tem essa alavanca aqui, porque existem vários modelos. Poderia ser igual o desenho aqui, ó. Esse ver desenho 38 é porque o disjuntor que desarma aqui, ele já está vindo direto da baixa tensão. Deixa eu ver se mostra aqui. Ó, aqui tá mostrando direitinho aqui, ó, de lado aqui o corte BB, ó. É aqui que ficou até bom essa parte aqui. Só achar aqui um outro. E aqui eu lembrei dessas fotos aqui, eu falei, nossa, eu tenho que mostrar, pessoal, que o serviço de manutenção em si, ó, voltando aqui, é basicamente, né? Tem que fazer a limpeza do local lá. Deixa eu ver se mostra. Ó, aqui tá dando para ver a manopla direitinho aqui, ó. A alavanca aqui, ó. Aí pega aqui e aí abre todas as chaves aqui. Tá abrindo o AutoCAD aqui, rapidão. Ah, não, foi da lavanderia que abriu. A gente não tá nele ainda, não. Quero ver se eu termino do transformador agora, porque aí vocês já vão ter a referência de um relatório, né? E aí na próxima aula a gente fala do outro relatório, que é a outra opção, né? Lembrando que não precisa fazer os dois, eles vão entregar só um apenas, Jarba. É, não tá aqui. Deixa eu ver, arranjo subestação. É, achei aqui. É porque com CAD aqui fica melhor. Deixa eu só registrar aqui. Aí daí eu preparei um texto aqui para ele dar um insight aqui para vocês. Rapidão já. Pronto. E já fechou. Então a gente tinha parado nisso aqui. Eu tinha dado as dicas, né? Aqui é a correção ortográfica aqui. Eu tirar aqui a formatação, né? Porque aí fica esquisito aqui. Então, beleza. Vamos pro próximo item aqui, ó. Descrever detalhadamente de forma ordenada o serviço a ser executado, né? Como é um serviço aqui de manutenção, né? Partindo do pressuposto aqui, até quando eu ministro essa aula aqui, geralmente ela presencial, é melhor, porque aí a gente tem mais tempo. Quando é AD, é assim, é corrido, né? A gente tem uma hora, e dependendo aí do tanto de aula que eu ministro, né? Às vezes a gente tem que parar uns 5 minutos antes. Então, eu já fiz já um pré. Eu elenquei aqui alguns pontos. Você pode, às vezes, espantar pela quantidade aqui. Lembrando, ó, que esse underline aqui, ó, ele é ruim para a gente escrever, ó. Eu descobri esses dias aqui, ó. Até minha sobrinha que ensinou aqui, ó. Design. Ah, não, é desenhar. Tá vendo esse pano de fundo aqui, ó? Olha aí. Esse pano de fundo é as linhas aqui, ó. Dá para você escrever. E tem até como você colocar
ela mais separada, ó. Ela tá mais ou menos de acordo com as linhas aqui, né? Se você fosse escrever à mão aqui, ó, ficaria, ficaria muito mais fácil, né? Mas se você for aproveitar aqui, vou voltar o fundo normal aqui, ó. O melhor é você tirar esse underline aqui. Já tirei ele. Deixa eu ver a formatação aqui. Tem dois espaços. Vou deixar no do meio aqui. Aí eu elenquei aqui, Jarbas, uns pontos. Essa aula é mais assim, ela você une tudo, os estudos que você fez em segurança do trabalho. Vou mudar a cor aqui para a gente lembrar. Aí você vai ficar assim, nossa, mas é item demais. Eu tentei assim ser o mais criterioso possível para esse relatório aqui. Vamos correr aqui sobre os itens aqui, né? Então a gente na aula passada a gente tinha parado aqui, né? Eu, né, fiz aqui de forma sucinta. Ah, professor, então eu tenho que escrever ipsis literis igual o senhor, essa dica aí que o senhor está dando? Não, mas algo próximo, né? Que é a manutenção do transformador 1, né? Com a medição da corrente para evitar possível sobrecarga, né? Então, assim, o equipamento, assim, como se diz, o figurinha carimbada de eletricista nem se fala, né? Ainda mais se for de manutenção. Eletricista predial industrial, às vezes até de redes, mas de redes, geralmente ele utiliza os equipamentos que está lá na viatura, né, de serviço, e dependendo do tipo de serviço que ele vai fazer, né, que ele pode fazer até de linha viva ou de rede morta, né? Então, assim, o alicate amperímetro é aquele, né, e ele, além de alicate amperímetro, né, verificar a corrente, você também tem as pontas de prova e serve como multímetro, né, para você ver a tensão. Então, no mundo ideal, se você tivesse um vatímetro, né, que você teria um a 3 fios ou um a 4 fios, você consegue verificar o nível de tensão e o nível de corrente ao mesmo tempo. E no mostrador dele aparece a potência, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui trabalhar numa construtora, eu fui contratado como projetista, né, da parte de projeto elétrico, né, e de outras infraestruturas interligadas aí, né. Daí, eu cheguei lá no almoxarifado, a gente precisava fazer um serviço, né, aí eu pedi um termômetro lá no almoxarifado. Eu sei que eles tinham todo tipo de equipamento, você pensar na construção civil, alguns ali da parte de hidráulica, mas elétrico, só para você ter uma ideia, nem o multímetrozinho vagabundo eles não tinham. Então, assim, se eles não tinham um termômetro, que é uma coisa mais avançada, imagina o multímetro, né? Então, como se diz, eu fiz o serviço, mas o serviço ficou um pouco aquém. O que que eu fiz? Eu utilizei, já que o alicate que eu tinha, né, no carro, e detalhe, o alicate era meu, né? Eu coloquei ele no modo ohmímetro, né? Que é para verificar o valor da resistência elétrica. E daí não tem o alicate, aquele da Minipa, que tem uma parte que ela é amarela. Ele é até. Deixa eu ver aqui se a gente acha aqui, rapidão aqui. Ó, o meu é esse aqui, ó. Simplão aqui, ó. Deixa eu botar nas imagens aqui que aí fica mais fácil.
Então, tem essa parte amarelinha aqui, ó. Nossa, tá difícil. Mas enfim, né? Você pode utilizar, né, desde o que tem a sensibilidade de resistência menor até, se for o caso, né, resistências maiores. Por exemplo, um banco de resistência que o pessoal chama de reostato, né? Tem algumas subestações que tem um banco de resistência e ele fica instalado em paralelo, isso, em paralelo com um reator, eles chamam de reator. O reator ele parece um transformador, mas o que que o reator faz? Ele pega o nível de tensão, por exemplo, eu estou fornecendo de uma linha de transmissão que vem lá de uma hidrelétrica, por exemplo, energia para um cliente, né, para alguns clientes, né? Aí a carga está desequilibrada, não sei quantos, né, megawatt de potência para Criciúma, sei lá, 24 para Criciúma, 16 megawatt, opa, já está assim meio desequilibrado, 16 megawatt para Cacoal e 2 megawatt para uma outra cidade lá, né? Olha, ó, 24, 16 e 2. Está super desequilibrado. Aí vamos supor que esses são os únicos três clientes que ele tem. Aí o que que eu vou fazer? Na subestação de potência, eu tenho um reator. Aí esse reator ele vai fornecer potência a um banco de resistência no sentido de consumir energia para ele equalizar, por exemplo, né, se eu tenho 24, lógico que ele não vai consumir a maior potência que ele está fornecendo, porque também essa potência, quando eu falo um outro, a gente tem a ideia de que ela, e eu estava levando vocês a induzir esse erro, né? De que um ou outro um é na fase A, outro é na fase B, outro é na fase C. Não, são as três fases, né? Ou seja, três fases de 24 megawatt, o outro 16 e o outro 2, né? Que é bem pouco. Aí os reatores que tem nas subestações de potência, eles têm interligado nele resistências em paralelo. Aí essas resistências em paralelo, elas vão. Aí é lógico que dá para você fazer um arranjo lá. Ele é um equipamento bem, bem grande, assim. São os armários assim gigantescos. Daí você aplica potência, ele vai consumir potência para ele equalizar, e eu tô chutando aqui, né? Para eu. Aí eu vou compensar para ficar tipo 24 megawatt para um, 24 megawatt para outro e 24 mega, né, para o terceiro. Então, o complemento que falta desses, né? Por exemplo, um ele vai estar cheio, ou seja, eu estou fornecendo totalmente, né? Então, por exemplo, 16, né? Se a gente pegar aí 16 mais 2, vai dar 18, né? Para 24, falta 4, 5, 6, né? Então, ele vai ter que complementar com um banco lá do reator, com banco de resistência, 6 megawatts. Ele vai literalmente queimar cartucho. Ele vai literalmente consumir esses 6 megawatts para ele equilibrar os fluxos de potência. Porque se ele não equilibrar os fluxos de potência nas três fases, né, de fornecimento, o que, que pode acontecer? Além das equações que modelam o sistema, geralmente é um sistema linear de equações em que o pessoal, por exemplo, faz análise de circuito, igual vocês fizeram aí em eletricidade básica, né? As leis lá das correntes fictícias lá de Maxwell, a gente pega cada malha ali, né? A gente acha primeiro a corrente de malha, depois é que a gente vai achar a corrente do circuito. Então, é no intuito de equilibrar. Então, aí pensa, eu peguei para aferir resistência, eu utilizei o multímetro. Então, vamos lá, vamos passar pelos pontos aqui, ó. Seriam as respostas esperadas aqui, ó.
com a solicitação de serviço de manutenção em mãos, né? Aí quando precisar, é porque ficou faltando eu mostrar essa da subestação, o que que é essa manopla, né? As opções de disjuntor, né? Igual eu mostrei aqui, que tem a opção um disjuntor de média tensão, o transformador ele fica aqui mais para trás, né? Então, ó, pegar os projetos referentes à subestação, ou seja, esses aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, que foi fornecido, que a gente pegou lá no SCORM, né? Planta baixa e diagrama unifilar e o manual do transformador. Esse manual do transformador, pessoal, é, é basicamente é, é o que você vai menos encontrar. Você pode até achar um manual, aí é lógico, né? Infelizmente, as práticas de manutenção às vezes não são bem aplicadas. O máximo de manual que você vai encontrar é de um CLP, uma soft starter, né? O que não deixa de ser um CLP, né? Um inversor de frequência, que também como se diz, é um CLP mais completo aí, né? Então, o máximo que você vai encontrar de manual é desses equipamentos, mas de transformador eu já vou bater a real para vocês. Manual de transformador você não vai achar, não. Só tem uns transformadores, não sei se vocês já viram, ele é para teste, ele é todo quadrado, assim. É um autotransformador de teste. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidão. Esse aqui é meio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu tenho que acrescentar uma tag aqui. Opa! Ah, não, não. Esse aqui é de. Ó, tá parecendo com esse aqui, ó. Esse é a seco. Deixa eu pôr aqui. De potência ou de teste. Ó. Aí, ó. É esse daqui, ó. Tem até alguns shoppings que. O shopping. A gente instalou uma vez. Tem uma farmácia aqui em Goiânia. Que ela é 24 horas, a Droga Plus. Só que o que eles compraram era um verde, mas é basicamente isso aqui, ó. Aí a bucha, as buchas aqui de alta, de baixa tensão, elas ficam protegidas por essa caixa aqui, ó. Pena que não está mostrando ele desmontado aqui, sem a caixa, mas basicamente, ó, por exemplo, aqui, ó, no máximo, né? No máximo, o manual que ele está falando aqui, né? O manual são as instruções da placa aqui do transformador, entendeu? Deixa eu pegar uma foto aqui maior aqui. Ó, aqui tá dando zoom aqui, ó. Está no formato WebP. Aqui, ó, nesse zoom, ó, tá vendo aqui, ó? Entrada, está enxergando aí? Não, deixa eu largar de ser preguiçoso. Ô, professor, a gente espera a semana inteira, aí agora o senhor vem pagar de preguiçoso? Você tá de brinks, né?
Você está brincando comigo, né, professor? Olha, no máximo aqui, ó, aí mostra, né, o Otto LT, né, mostra a entrada, ó, 220, ó, no caso esse aqui é 380, saída 220, mas assim, como ele é um autotransformador, dependendo aqui dos terminais do TAP aqui, você pode fazer uma ligação diferente aqui, ó. Olha, 15 kVA, ó, você pode colocar na opção, ó, no caso lá desse cliente, ele vem lá do 13.8, né, que é esse aqui, ó, 15 kVA, né, aí quando está em VA, lembra lá de eficiência, né, já está considerando a potência aparente, né, ou seja, as perdas e a potência ativa, né, aqui ele efetivamente utiliza para realizar trabalho. Então, beleza, que a gente já passou por esse item, né? Vai verificar o relé de proteção, já que o relé ele emite um sinal, né? E observar a indicação de temperatura no transformador, né? Investigação da sobrecarga no transformador com alicate amperímetro, igual eu falei, né? Ele é o AIS na manga. A gente pode, aí você verifica a amperagem primeiro, né? A corrente, verifica o nível de tensão, né? É bom, você sabe que, por exemplo, se for monofásico, no caso, se você for fazer o teste da tensão monofásico, o ideal é você testar você sabe que é 220, por exemplo, ou 127 volts, né? Mas o ideal é você aferir, testar para ver o nível de tensão e você vai ter até uma ideia do nível de queda de tensão. Geralmente, quando o cliente tem um transformador, o nível de queda de tensão aceitável é de 7% de diminuição da tensão, né? Agora, se não houvesse um transformador e se eu fosse lá na medição direta, né, do cliente que pega energia direto da rede, o nível de queda tolerável é 5%. Até 5% a concessionária local tolera. Se não, você tem que fazer o quê? Trocar por uma bitola maior, a parte da baixa tensão, né? Para ver se diminui a queda de tensão. Obviamente, você vai calcular primeiro para ver que bitola vai ser o ideal para você promover essa queda, essa diminuição da queda de tensão, para ela ir, sei lá, para 2%, 1%, né? Ou seja, ficar abaixo dos 5 se eu não tiver transformador, e nesse caso aqui, né, do Hotel Eco Resort, ele tem transformador, ficar no nível de tensão, né, de abaixo do de 7%. Ó, investigar a sobrecarga, ou seja, por que que esse transformador, né, é, quais os equipamentos, dá uma olhada no diagrama unifilar, ver quantos equipamentos eu tenho acoplado, quantos dele é monofásico, quantos sei lá, às vezes utiliza bifásico, né, ou trifásico. Trifásico com certeza, né, se tiver bomba de recalque, por exemplo, e por aí vai, ou outro tipo de máquina, né, um compressor. Então, verificar com a corrente, né, em cada fase, lembrando, sempre é individual, né? Você vai na fase A, fase B, fase C, eu não me lembro se eu falei isso na aula passada, mas a corrente trifásica, ela é bem menor do que a corrente ou que a corrente monofásica. Quando eu tenho um nível de corrente, né, e ele dá um valor, por exemplo, 65 amperes, estou chutando aqui, o valor que eu tirei aqui da cabeça aqui. Se deu 65 amperes e ele é tensão trifásica, né? Ou seja, o monofásico dele é 220, o bifásico é 380 e o trifásico dá quase 660, né? Dá 656, né? Então, você tem que verificar, né, se não está em desequilíbrio esse cliente aí, ver
ver se eu não tenho mais potência na fase A, ou na fase B, ou na fase C, né? Esse é um dos fatores, né, do que pode provocar uma sobrecarga. Desequilíbrio de fase, ou seja, eu tenho fases que têm mais potência do que a outra. Vamos supor, né, a fase A está socada lá de potência até o talo, né, e a diferença de potência da B para C, por exemplo, estou chutando aqui uns 4.000 watts, né? É uma diferença boa, considerável. E daí o equipamento, o que que vai acontecer? Ele vai desarmar. Não porque ele não suporta aquela quantidade de carga, mas porque eu tenho cargas a mais em uma fase do que na outra. E no final das contas, o disjuntor geral, ele é o quê? Ele é trifásico. Você tem uma alavanca, né, e três fases fornecendo potência para circuitos com potência diferente. Então, verificar o relé, né? Investigar a sobrecarga. Pode ser um desequilíbrio ou pode ser simplesmente porque tem o quê? Tem potência demais naqueles circuitos, tanto a fase A, fase B, fase C, elas estão lotadas de potência. Investigar o sobreaquecimento do transformador com um termovisor, né? Verificar possíveis pontos de aquecimento, principalmente nos terminais de baixa e de alta tensão, né? O termovisor já vai lhe mostrar, né? Olha aqui, né? Utilizar sei lá, um termovisorzinho desse, ó, você vai apontar lá para o circuito, né? E aí daí ele vai, né? Vai te mostrar, né? Com o código de cores aqui. Quanto mais, né, mais próximo, olha, saiu do vermelho, saiu esse aqui, esse da Fluke aqui até que está com código diferente. Tem uns que quanto mais vermelho, né, é mais quente, ou seja, consequentemente com mais corrente elétrica. Nesse caso aqui, né, quanto mais próximo aqui do branco aqui, né, é tipo um alaranjado, né? Ou seja, dá para você fazer uma inspeção visual e ao mesmo tempo por ensaio aqui. Vamos por outro ponto aqui. Colocar o gerador em operação, né? Para ver se por exemplo, teve quedas aí, né? Você vai lá no QTA, né? No quadro de transferência automática, coloca ele em operação, né? Para até ver, para ver se existe algum problema aí, quanto, por exemplo, à potência de fornecimento do grupo motor gerador, né? Ou às vezes, né, o problema ele está vindo da rede, por exemplo, se os clientes próximos são clientes, vamos supor que ele está no ambiente ali, né, nesses setores aí industriais aí. Se alguns dos clientes no entorno dele não tiver fazendo a correção do fator de potência, inclusive essa energia magnetizante, ela não só vai prejudicar o cliente local que não está corrigindo, mas o cliente que está o quê? Numa região próxima que está utilizando os mesmos circuitos. Ele vai o quê? Primeiro sobreaquecer até o ponto de entrega lá na rede de média tensão, e essa energia magnetizante ela vai para outros clientes ali próximo. Desligar o transformador 1 através da manopla, né? De manobra e garantir que ambos trafo 1 e 2 estejam desligados. Garantir como? Olhando aqui, né, no disjuntor aqui, ou de média tensão, ou de baixa tensão aí, né? Garantindo que ele esteja desligado antes de fazer a manobra aqui para abrir a chave. Seguir os procedimentos em conformidade com a NR10, ó, para desenergização, ó. Essas são lembra lá de segurança em eletricidade, ó, são as alíneas, ó, a linha A, a linha B, a linha C, né? Que é o passo a passo, que aí, geralmente, né, o pessoal chama de dicas, né? Desligar, lembra lá
do dicas, né? Que é o desligar, impedir, constatar, aterrar, né? O aterramento temporário. Nossa, minha letra, por isso que os alunos pediram para eu digitar. Esse S aqui é de sinalizar. Lógico, isso se for, né, dependendo, se for uma subestação dessa, o procedimento de aterramento temporário, dependendo aí, ele não é necessário, não. O aterramento temporário, qual que é o sentido? Se você desarma a entrada geral, obviamente não entra mais energia. Mas fazendo esse desarme, né? E aí vai que vai um doido lá, um louco, né? Entra lá na subestação e arma novamente o circuito. Você fazendo aterramento temporário, vai ser desviado para a terra. Então eu vou, como se diz, eu vou desdizer o que eu disse, né? A fazer o aterramento temporário é necessário. Em manutenção com baixa tensão, quase que não, isso não acontece, viu? Aí fazer a retirada dos materiais impróprios que estão, lembra que ele achou ó, cadeiras, escadas, né? Que estão na subestação, realizar a limpeza da área, retirando todo o pó e finalizar com a limpeza dos equipamentos, conforme instruções nos manuais, né? É, manual, limpeza, gente, é limpeza. Você desobstruir, os tapetes de proteção, você lavar, né, com água corrente e detergente neutro, né, o tapete. No transformador deverá utilizar um aspirador de pó para remover toda a poeira. Já viu o pessoal utilizando até aqueles que têm bateria, uns da Electrolux, e usar ar comprimido, se possível, né, para a limpeza dos canais de ventilação das bobinas. Para finalizar, passar um pano seco em todo o transformador. Realizar o reaperto das porcas e parafusos. Lembra que ele falou que os parafusos estavam assim, meio frouxo, né? Então é importante você reapertar ele para o quê? Para diminuir a possibilidade, né? A probabilidade de acontecer pontos quentes aí, né? Nos pontos onde está um reaperto ruim. Certificar que está tudo limpo, né? Verificar todos os equipamentos e instrumentos que foram retirados da área dos transformadores, né? Isso aqui é porque eu deveria ter colocado ele é, o texto aqui, ó, justificado aqui, ó, aí fica melhor. Certificar que está tudo limpo, né? Verificar todos os equipamentos, né? Instrumentos que foram retirados da área dos transformadores, né? Seguir os procedimentos para isso aqui faltou o R aqui, esqueci de pôr o R aqui. Reenergização do transformador, né? Fazer o contrário lá, né? Tirar o aterramento temporário, olha, ó, do transformador conforme indicado na NR10, ó. Retirar as ferramentas, utensílios, equipamentos da área lá, né? Retirar da zona controlada todos os trabalhadores que não são envolvidos no processo de reenergização, né? Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização, né? Você curto-circuitar não só as três fases, né? Mas as massas, ou seja, a carcaça do transformador e proteções adicionais, né? Igual eu falei, a carcaça do transformador, por exemplo, aqui, ó. Ah, remoção da sinalização e impedimento de energização,
e destravar, se houver, né? E a religação dos dispositivos de seccionamento, né? E desligar o grupo motor gerador, né? Porque ele já você vai fazer o quê? O fornecimento ali que fica lá do QTA, né? O quadro de transferência automático. Se tiver, lógico, né? Mas geralmente tem, viu? Aí, então, qual que foi esse tipo de manutenção? Ela foi corretiva planejada? Não foi. Aqui o transformador aqui, ó, o relé aqui, ele começou a dar sinais, né? Então, não foi assim, né? Não foi planejada, né? Ela foi não planejada, né? É uma manutenção preventiva ou preditiva, né? Predição é que você está prevendo alguma coisa. Na verdade, né, é uma preventiva. Constatou aqui, ó, o relé avisou e daí o Danilo, né, foi verificar lá e viu que a coisa estava feia lá, né? Então, fez uma prevenção, né, para evitar que maiores, né, problemas aí aconteçam aí no futuro. Deixa eu ver, materiais que você utiliza, um pano seco, né? Pano seco e limpo, vassoura, né, para você limpar lá. Pode colocar, né, o aspirador de pó, que eu dei a dica aí, que pode muito bem ser utilizado. Ó, instrumentos e ferramentas de manutenção, né? Ó, o alicate, né, que você utilizou, ó, o termovisor, jogo de chave de boca, se for o caso aí, ó, cadeado para impedir a reenergização das chaves seccionadoras e etiqueta de advertência, beleza? Equipamento de proteção, eu vou já fechar logo esse daqui, ó, para a gente conseguir já ficar livre para a próxima atividade. Equipamento de proteção necessários, né? Olha, capacete, óculos, a luva, com a classe de tensão do circuito que você está utilizando. A roupa do eletricista, por exemplo, você vai fazer seccionamento, geralmente você utiliza uma roupa que ela tem um tratamento anti-chama. A mesma roupa que o eletricista de distribuição utiliza. Esse bota para eletricista, né, é um calçado de segurança, né, o famoso lá, né, para um CA, né? Quem que está envolvido na manutenção? Ó, profissionais, né? O eletrotécnico, né? Você que foi lá, né? Fazer, fazer valer aqui essa solicitação de serviço de manutenção, ou seja, você foi cumprir a OS, né? Você é do setor de manutenção e quem foi o eletrotécnico, né? Os riscos envolvidos na atividade, vamos lá. Risco envolvido, ó. Para não tirar zero, o que que tem? Choque elétrico, né? Para nós não rodar bonito, choque elétrico. Esse é como se diz, é o clássico. Ó, principalmente durante o procedimento da medição da corrente elétrica com alicate amperímetro, né? Tem gente que adora, né? Por exemplo, pega o alicate amperímetro aqui ou qualquer coisa. Tem pessoa que gosta de ficar encostando. Vou aqui medir aqui, aí eu ponho a mão aqui. Gente, eu tô falando isso porque eu já vi, inclusive eu até já fiz isso, né? Quando eu estava estagiando uma vez, eu botando a mão, a sorte que eu estava de luva. Você vê, se a gente tem esse costume, a gente tem que ter o maior cuidado na hora que a gente está executando o serviço. Autorização, né? O setor lá é o Danilo, né? Eu sei que
Esqueci o nome do rapaz aí que você está simulando. Executar, aí é lógico, você vai pôr seu nome, né? Autorização do Danilo, você põe a data aqui, né? Uma data fictícia, né? Executado, né? O seu nome aqui e a data aqui de execução de fechamento, né? Dessa OS que foi solicitada, né? Pelo SSM, né? Essa solicitação de serviço de manutenção. É igual, não sei se eu comentei na aula passada, né? Geralmente o pessoal faz uma SS, uma solicitação de serviço, né? Liga para, vamos supor, eu trabalho em concessionária, né? Liga para a concessionária, daí o atendente lá da concessionária vai transferir para a terceirizada que trata daquele circuito e assim, né? Ele vai o quê? Essa equipe que cuida daquele setor, ela vai dar andamento à, à OS, né? A ordem de serviço, tá bom? Beleza, e Gabriel? Tranquilo? Gabriel, já vou parando aqui. Então, esse daqui é a primeira opção, ó. Professor, Sim, pois é, não. é que eu estava com uma questão aqui. Eu acho que o Luthier chegou a te encaminhar um e-mail, coisa do tipo, falando sobre nota. Não, ele caminhou, porém, ele me encaminhou, mas foi de outra turma. Aí eu não sei se. Aí até eu respondi, né? Eu falei, bom, pelo menos com vocês, né? A 75, né? 75. Essa daqui, ó. 730. 3849, essa daqui, ó. Que aí a gente está agora, ó, em manutenção elétrica predial, ó. Já estamos conseguindo nos finalmente. Mas assim, eu posso dar uma olhada aqui nos outros. Eu assumi com vocês foi lá em eficiência, não foi? Eu acredito que sim. Se não Mas, me falha a memória. mas a questão de nota é recente. É De porque, instalação do CEP, é? sim, de instalação, de manutenção, Eu é me lembro porque. só o. Eu me lembro só um aluno que tinha. E acho que não é nem da turma de vocês, ele só pegou como se diz, ele, ele entrou na turma de vocês, mas aí a gente até resolveu o problema. Acho que foi o Aico. Acho que sim. Mas a questão é que um encontro presencial valeria 51 pontos. Hum, E, na plataforma valeria 49. Aí, quando lança, aí na plataforma está sempre dizendo 52. Mas, pelo visto, hum. na, acho que está tendo uma discrepância de nota entre o presencial E o e EAD? o EAD. Ah, Porque, não, até. porque segundo a secretaria, poderia valer só 51 e não 52. Esse que é a minha Hum, dúvida. não, bom, pelo menos eu utilizei o programa de ensino padrão aqui, né? E aí quando é DR, né, Goiás, né, a gente utiliza essa divisão aqui, né, que o somatório dá 100. Aí quando é fora aqui de Goiás, né, aí geralmente o AD ele vale 100, tudinho, e aí o presencial, né, a unidade é que cuida lá. Porque Mas isso, assim, se tiver, por exemplo, se lá tiver 51, então é só compensar aqui, né, em vez de, aí vai ter que ser 49, né, para fechar. isso, porque no É caso porque ele me aí, mandou um número de uma turma, né? Eu achei estranho. Eu falei, não, não é essa turma. Mas eu até falei para ele que eu ia olhar, porque eu não tive tempo. Olhar para ver se era a turma realmente de vocês, porque do Charuri é só com vocês mesmos que eu estou ministrando aula. porque eu acho que o mesmo problema aconteceu na disciplina anterior, na instalação do CEP. Tá estranho. Porque tá valendo o presencial tá valendo 52, mas ele só consegue lançar até 51 lá no presencial.
É estranho. É, Esse aqui de manutenção, ele tá ok? Pelo menos quando eu validei aqui, né? Coloquei 14, 14, 12, que aí dá eu tudo já, 52. eu já achei estranho, porque no caso lançaram só 12 na primeira aula. Aí Hum, na segunda aula até agora não lançaram nota. não. Não, então vou verificar isso. Foi bom você ter me falado isso, Gabriel. Vou verificar isso aí. Tá bom? Obrigado, professor. Por de nada, fica com Deus. Boa noite. Boa noite.